Gente, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui de novo, encontrando novos amigos, fazendo novos amigos. Hoje eu trouxe um novo amigo para apresentar para vocês, o Luca Carlos. Ele vai me auxiliar com violão. Todos me ouvem bem? Para cantar, o auxílio do microfone também. E eu vim fazer um trabalho com vocês em cima da palestra, na verdade, em cima da mensagem 43 do livro Justiça Divina. Esse livro, Justiça Divina, as novas edições estão com essa capa, ele foi escrito, inspirado no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Emmanuel trouxe várias ponderações, mais precisamente 82 ponderações sobre esse livro, sobre o livro Céu e Inferno. E foi lançado o Céu e Inferno em 1865, né? Justiça Divina, em torno da década de 70 do século XX, um século depois, foi 100 anos depois. Apesar de concisos, 200 comentários acerca dos temas abordados funcionam como verdadeiros roteiros para trilhar os caminhos do mundo, refletindo sobre as dificuldades da vida e orientando a evolução segura dos seres humanos rumo à ascensão moral. Essa é a preparação para o livro Justiça Divina. E lá no início, a introdução já é anti-Allan Kardec. Emmanuel já começa falando a respeito do codificador, aquele que é conhecido como bom senso de pessoa, como ficou conhecido lá, segundo Flammarion, no termo dele, no termo de Kardec. Flammarion, um grande amigo, também já envolvido no movimento espírita, foi convidado para fazer uma palestra que chamou Kardec de bom senso de pessoa. E lá o Emmanuel diz o seguinte: perante as rajadas do materialismo, a encapelar no oceano da experiência terrestre, a obra kardeciana semelha-se incontestavelmente à embarcação providencial, que sigue as águas incoltas com segurança. Indubitavelmente, a obra espírita é a embarcação acolhedora, consagrada ao amor do bem. Ele já começa com a metáfora do mar, do materialismo, da importância de Kardec ter surgido naquela época e ter trazido a obra Céu e Inferno de tantas, e já nos prepara para uma reflexão sobre essa ideia tão importante da justiça e da misericórdia divina, com essa metáfora do mar, do barco, da vida. Ondas da vida carregam o barco, atacado do tempo, não quer navegar, não vai em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros resistem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai enfrenta as tormentas, dói mais. Pisa as velas na coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em teu fogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar no mar com o instrumento
que se chama ondas da vida, carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas, olhem mar, isso as velas da coragem pra lutar e dali estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em teu lugar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com isso dentro que se chama amor. Então, lá no item 43 desse livro, que já iniciou homenageando Kardec e as obras são importantes, principalmente o Céu e o Inferno, encontramos a página que nos inspira hoje, intitulada Corrigir e Pagar. Ela começa assim: cada hora no relógio terrestre é um passo de tempo. Impelindo-te as provas de que necessitas para a sublimação do teu destino. Cada hora no relógio terrestre é um passo de tempo. Impelindo-te, empurrando, impulsionando para as provas de que necessitas para a sublimação do teu destino. Vai e descobre caminhos por entre sementes de luz, banhadas de amor e em paz. Segue passos de fé sobre as pedras ocultas da dor. Sua missão vai, começa um dia que se inicia cada manhã. Vai em busca da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência no medo. Vai que a vida não surgiu para ser um eterno segredo de Deus. Mas quando a noite vier e o cansaço selar teu futuro,
descansa em paz. E assim poderás alcançar novas metas perante o sol. Buscar o amor de Deus. Mesmo com medo, acredite em ti mesmo e descobrirás que és capaz de mudar com o mundo, de crescer com o mundo, de iluminar a própria paz que confia no poder do tempo, que espera o devido momento em que dirás: sou mais Deus do que as sombras de medo. Cala no coração. Sou mais Deus do que as sombras de medo. Que abala no coração. Sou mais Deus do que as sombras de medo. Que abala no coração. Sou mais Deus do que as sombras de medo. Que abala no coração. Sou mais Deus. Sou mais eu, sou mais eu. Voltando para a página da mensagem, estamos num momento amargoso, dia terrível. Esse, porém, é um minuto em que pode se revelar a tua grandeza. Estamos num momento amargoso, dia terrível. Esse, porém, é um minuto em que pode se revelar a tua grandeza. E eu pergunto para vocês, como podemos revelar nossa grandeza no dia terrível? Quem tem alguma sugestão para dar? Bom, aceitando e orando. Obrigado. O que mais? Paciência, resignação. Paciência, resignação, sabedoria. Alguém mais? Queria que ele todo já viveu um dia terríveis. E nessa hora, no meio da confusão, no meio do furacão, isso não lembra de revelar nossas grandezas. Até por uma questão de sobrevivência, a gente se esforça para sair daqui o mais rápido possível, e é legítimo isso. A gente se empenha para superar o mais rápido possível e tenta, principalmente quando a gente consegue orar, quando a gente consegue ler uma página, quando a gente consegue respirar fundo e se acalmar o mínimo possível, ou o máximo possível, né, por exemplo. A gente tenta não piorar, ter paciência, ter fé, ter resignação, fazer uma oração, ler uma página. E é curioso que dias terríveis sempre existiram, antes mesmo da doutrina existir. Antes mesmo da doutrina espírita acontecer. Dias terríveis existiam, inclusive, antes de Jesus nos visitar, mais ou menos 2 mil anos.
E algumas culturas milenares nos propõem que uma das formas de revelar nossa grandeza é sorrir. Não como quem sorri para dizer que está tudo bem, não como quem sorri para fingir que está tudo bem, mas sorrir como quem tenta não passar por outros nossos dias terríveis, ou tenta lembrar para o nosso corpo que a gente acredita em Deus, que a gente acredita que nada é por acaso, sorrir como quem molha o nosso rosto com as lágrimas e recebe essas lágrimas com um sorriso. Sorrir mesmo com a dificuldade, porque sorrir é uma manifestação de fé. Esse é um convite que vem há milênios, principalmente pelos nossos irmãos orientais, como uma proposta de transformação dos dias terríveis. Nesse momento eu estou olhando para vocês e praticamente ninguém está sorrindo. É difícil, não é nosso natural. Por isso que eu pergunto para vocês. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito amor e admiração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria entender. Siga essa tua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé por onde andar. Maria Teresa de Calcutá nos diz que a primeira forma de caridade precisa ser o sorriso. Antes do prato de comida, um sorriso. Antes de ouvir o que o outro tem a dizer, um sorriso. Antes de uma roupa quente, cobertura, um sorriso. Enfim, a primeira forma de caridade precisa ser o sorriso. E ainda continua dizendo que não nos cabe, por pior que seja o nosso dia terrível, passar para o outro uma cara triste. O dia terrível é nosso. Faz parte do nosso processo pedagógico de crescimento. Chico Xavier recebeu tantos e tantos adjetivos, alcunhas, e também era conhecido como homem sorriso. E falou disso várias e várias vezes, inclusive dizendo que cada um de nós, se preciso for, pode fechar a porta do quarto e chorar. Muitas vezes for preciso. Mas depois é imprescindível arregaçar a mão e voltar para o trabalho do nosso melhor sorriso. Existe uma passagem que um cara chamado Roberto Carlos disse que o cachorro absorveu latindo. Mas a gente vê os cachorros latindo e percebe que eles estão sorrindo. O cancioneiro popular também diz: traga esse sorriso, porque já chorei demais. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando vi a minha mocidade perdida. E assim vai. Por isso eu questiono cada um de vocês mais uma vez. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei,
É difícil e como esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada dá sem razão. Um instante de dor numa vida de muito amor. Regeneração. Traga seu sorriso, faça o melhor possível, nada deveria dizer. Siga essa tua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada é capaz de nos deter. Alguém pode ler para mim? À frente da família, atribulada, costuma dizer: o parente é uma cruz. Tens por tudo no lar, o cadinho que te agora, censurando o companheiro que desertou. Repetes veemente: nem quero vê-lo. No entanto, esse é o amigo que te instrui nos preceitos do silêncio e da tolerância. Bom, já fiz uma pesquisa aqui no início, se vocês já tiveram dias terríveis. Agora a pesquisa é: vocês já tiveram essa experiência de um parente numa cruz? Já tiveram essa experiência de alguém que você fala assim, nem quero vê-lo? É uma pergunta importante porque a gente se homogeneiza, né? Percebe igual. Se a gente já sentiu isso, a gente não precisa se culpar por isso. O convite aqui não é exatamente pontuar quem sente isso ou condenar, julgar quem sente isso. O convite é: no entanto, esse é o amigo que te instrui nos preceitos do silêncio e da tolerância. Percebamos como é comum esse tipo de sentimento, esse tipo de incômodo, e como ele pergunta para a gente, ou questiona para a gente, ou enfatiza: no entanto, esse é o amigo que te instrui nos preceitos do silêncio e da tolerância. Lemos uma história do Divaldo Pereira Franco, onde ele nos conta que existiu lá em Paris um psicólogo conhecido por Gurdjieff, e que ele montou uma escola para psicólogos, uma pós-graduação, imagina ele. E dentre os psicólogos existia um chamado Anton. Anton era repugnante, ninguém aguentava. Ninguém gostava de ficar com ele, porque ele fazia por merecer esse incômodo. Ele se empenhava em se tornar a pessoa mais inconveniente possível. E dias se passavam e aquela pessoa incomodava a todos. Um dia, Gurdjieff, responsável por essa escola, teve que se ausentar. Ele era russo, ele foi até a família, resolveu algumas questões e deixou os próprios psicólogos organizando a escola. E quando voltou, onde estava Anton? E perguntou por ele: onde estava Anton? E os psicólogos falaram: resolvemos esse problema. Ele não está mais conosco, o expulsamos da escola, já que você não queria fazer, e éramos os responsáveis por fizemos. O Jeff, na mesma hora, saiu por
Paris procurando Anton. Conta de Valdo que ele demorou a encontrá-lo, foi em vários bairros, vários locais, e encontrou tipo num bar, trazendo para as imagens de hoje. E lá se aproximou de Anton e disse: volta, eu vim buscá-lo, volta. Ele falou: nem pensar. O que eu vou fazer naquele lugar onde ninguém me quer lá? Eu quero você lá, volte. E Anton disse: não, se você não conta, os demais é que não me querem lá, eu não quero ficar nesse lugar mais. Você não imagina que eu passei nada que você estava viajando. E Anton disse para ele várias coisas, e ele falou: ainda assim, volta. Eu te dou um desconto para você voltar. Não precisa pagar o que todos pagam, pague menos, mas volte. E Anton disse: nem de graça eu volto para lá. E Gurdjieff olhou para ele e disse: já que você não volta nem de graça, eu pago para você estudar. E aí Anton aceitou. E recebeu para estudar lá. Conta de volta que os dois entraram na escola, Anton junto de Gurdjieff. Todos os psicólogos olharam assustados. E Anton não perdeu a oportunidade e disse: com licença, vocês pagam para estudar aqui? Eu estou recebendo. O perfil da inconveniência, o perfil de querer incomodar. E na hora os psicólogos marcaram uma reunião com o Gurdjieff e falaram: não dá. Como é assim você buscou esse cara para voltar para nós? E ele respondeu: Anton é o maior professor dessa escola. Anton é o principal professor dessa escola. Por isso que ele recebe. E como vocês, psicólogos, querem receber pessoas e seus diversos dramas, suas diversas questões, e não conseguem conviver com Anton. Por isso que voltou. E eu imagino o quanto que essas pessoas terríveis, que nos incomodam, muitas vezes familiares, diz a doutrina que não é por acaso que sejam familiares, são nossos principais professores. A gente não lembra disso. E a gente não lembra disso. No entanto, esse é o livro que te instrui nos preceitos do silêncio e na tolerância. E diante do outro que me incomoda, sou chamado a agir de um jeito diferente, apesar da vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso mostrar a outra face e acabar com o disfarce de todo sofrer, pois no amargo das dores há atos que imploram socorro de quem já consegue entender. Acolhe com mãos de carinho, mesmo com risco da incompreensão. Educa o próprio sentimento, percebe a real intenção. Acolhe quem grita pro mundo a dor de um segundo que parece eterno. Educa teus atos mais íntimos e faz o sorriso teu gesto fraterno. E quando a intenção for algo mais que um simples desejo de trégua, entrega teu coração ao despertar do amor. E nessa direção encontre a paz, na chance de ser para o outro tudo que o outro não consegue ser para nós. Acolhe com mãos de carinho, mesmo com risco da incompreensão. Educa o próprio sentimento,
percebe a real intenção, acolhe quem grita pro outro, a dor de um segundo que parece eterno. Educa teus atos mais íntimos e faz um sorriso, teu gesto fraterno. E quando a intenção for algo mais que um simples desejo de trégua, entrega teu coração ao despertar do amor. E nessa direção encontre a paz, na chance de ser para o outro tudo que o outro não consegue ser para nós. E diante do outro que me incomoda, sou chamado a agir de um jeito diferente, apesar da vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso notar que a outra face é bem mais que um disfarce, bem mais que um sofrer. E se as dores do outro refletem aquilo que faço, que fiz ou deixei de fazer. Essa canção se chama Outra Face. Poderia ser outro Face, outro Instagram, outro WhatsApp, outra rede social. E assim vai. É um convite para que a gente consiga olhar para esses professores queridos que nos incomodam tanto e lembrar que a gente também incomoda muita gente. Alguém pode ler para mim a continuação da página? Lembrando o recinto em que alguém te apontou o caminho das tuas obrigações. Asseveras em desconsolo. Ali não ponho mais os pés. Todavia, esse é o lugar justo para a humildade que ensina. Isso já aconteceu com vocês também? Mãos que apontam as falhas do outro são traves nos olhos de quem não se vê. Abertas são tapas nas trilhas da vida, fechadas são punhos buscando poder. Lançam as pedras, condenam e castigam, mas na própria vida uma contradição. Mãos que lavadas diante do povo demonstram de novo uma velha missão. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Que das cinzas de todo desamor renasça a paz, que eu consiga enxergar o amor em mim e levá-lo aos demais.
e notar que apesar de toda dor, há mãos que partilham o pão e o vinho, são as mesmas mãos que nos lavam os pés, mãos que nos chamam para andar sobre as águas e sempre nos erguem se há pouca fé, mãos que amparam o samaritano no som, mãos que quando que o mundo abandonou, mãos que semeiam do alto do monte, são a fonte de fé, de esperança e de amor. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Cada mão está marcada do que está cheio o seu coração. Continuando a página. Quando as circunstâncias te levam à presença daqueles mesmos que te feriram, foges anunciando, não tem forças. Entretanto, essa é a luminosa oportunidade de pacificação que a vida te oferece. Hoje encontrei a paz que há tempos não estava em mim. Já me trouxe alegria, uma pequena alegria, mas capaz de me fazer sorrir e chorar sem ser pranto. Tanto hoje encontrei a luz, estava na escuridão, veio feito um farol, um distante farol, mas capaz de me fazer seguir, devolvendo a esperança tanta. O princípio da paz vem da minha intenção, perdoar, perdoar, encontrar essa luz vem da mesma razão, perdão, busco perdão. Hoje encontrei a paz que há tempos não estava em mim. Já me trouxe alegria, uma pequena alegria, mas capaz de me fazer sorrir e chorar sem ser pranto tanto. Hoje encontrei a luz, estava na escuridão, veio feito um farol, um distante farol, mas capaz de me fazer seguir, devolvendo a esperança tanta. O princípio da paz vem da minha intenção, perdoar,
perdoar, encontrar essa luz, vem da mesma razão, perdão. Vou buscar todo o amor que há em mim, entregar toda a mágoa pra Deus, pois a Deus vou tentar não julgar e seguir, entregar toda a mágoa pra Deus, pois a Deus em mim. Quem pode ler pra gente? Eu leio. Se sucumbes às tentações, alegas renegando o dever. Seja virtuoso quem possa, mas esse é o instante capaz de outorgar-se os louros da resistência. Vocês já ouviram frases como que diz assim: eu não sou Jesus Cristo. Errar é humano, a carne é fraca. Por mais que tenha discussões filosóficas importantes nessas frases, muitas vezes a gente usa isso como desculpa para continuar fazendo o que a gente acha que não deve. E a frase nos questiona se não é esse o instante capaz de outorgar os louros da resistência, de resistir, gente. Resistir diante dessas tentações. Da gente não assumir aquela questão do impostor, né? Não vou conseguir, eu não sou capaz. E de esquecer que se a gente passa por isso é porque a gente já é capaz. Não talvez de resolver tudo numa encarnação só. Mas isso não nos cabe pensar agora. Quantas encarnações a gente vai precisar? Não nos cabe pensar agora. Mas tentar. Tentar resistir, tentar não fazer, tentar se comportar, tentar lutar contra as tentações. A própria oração chamada de dominicana, a oração que Jesus nos ensinou, diz: não nos deixeis cair em tentações. A oração não fala assim: livrai de nós as tentações. Ele não pede na oração que a gente não tenha tentações. Ele nos pede força para não cair mais. Esse é o convite que essa pequena passagem fala para a gente. É chegado a hora do meu testemunho, de ser coerente com o pouco que já sei, pra valer o ensinamento do que julgo conhecer. Hoje o meu exemplo precisa acontecer. É chegada a chance da transformação, e que o meu esforço seja minha oração para fazer a diferença com meu jeito de viver. Hoje o meu exemplo precisa acontecer. Hoje o meu exemplo precisa acontecer.
O caminho que contesta minha fé é o mesmo que revela minha fé. O caminho onde eu testo a minha fé é o mesmo onde entendo que ela é chegado o tempo do meu compromisso de ser um com Cristo, muito além da intenção. Escolher a porta estreita entre o saber e o fazer. Hoje o meu exemplo precisa acontecer. Hoje o meu exemplo precisa acontecer. Hoje o meu exemplo precisa acontecer. Alguém poderia ler pra gente? Eu leio. Toda conquista na evolução é problema natural de trabalho, porque todo progresso tem preço. No entanto, o problema crucial que o tempo te impõe é débito do passado que a lei te apresenta cobrança. Retifiquemos a estrada corrigindo a nós mesmos. Edifiquemos a estrada corrigindo a nós mesmos. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, mas sentia falta de algo mais. Plantava e colhia paz. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Se tu não sabemos dar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando
seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também me cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, Senhor. Alguém poderia ler pra gente? Resgatemos nossas dívidas, ajudando e servindo sem distinção. Tarefa adiada é luta maior e toda atitude negativa hoje, diante do mal, será juro de mora no mal de amanhã. Emmanuel então finaliza, nos lembrando do dia de amanhã. Falou de tudo que a gente já se comprometeu no passado, da oportunidade de crescimento e de aprendizado de hoje, e nos convida a pensar também. Para que amanhã a gente não tenha dias terríveis, para que amanhã a gente não esteja com dificuldades diante das tentações ou diante das pessoas que a gente quer longe de nós, para que a gente não fique amanhã passando pelo que lamentamos hoje. Então façamos de hoje aquilo que podemos escolher amanhã melhor. Toda alegria, todo crescimento é um presente de Deus. Toda esperança, todo amor e movimento é um presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode saber estar. Todas as tristezas, todo sofrimento é um presente de Deus. Todas as doenças, todo choro de lamento também é presente de Deus. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Toda alegria, todo sofrimento, toda esperança, todo choro de lamento, todas as tristezas, todo crescimento, todas as doenças, todo o amor que nos move é presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode saber estar. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Ele pode saber estar. Deus é justo, Ele é bom. Ele é.